Salve, salve, meus caros alunos! Bem-vindos ao projeto Diretrizes Bem Explicadinhas. Hoje falaremos sobre as diretrizes para o tratamento da artrite reumatoide. Então, temos que começar a dizer que o protocolo de tratamento da artrite reumatoide esteve em validade de 2006 a 2017. Ele constava de 3 etapas. Na primeira etapa, se utilizava as drogas modificadoras do curso da doença sintéticas, o metotrexato, hidroxicloroquina, cloroquina, dentre outras. Na segunda etapa, se utilizava os biológicos anti-TNF. E na terceira etapa, os biológicos não anti-TNF. Os novos protocolos para tratamento da artrite reumatoide também se dividem em 3 etapas. Só que, além das etapas, também são designadas fases. Na primeira fase, é praticamente todos os medicamentos usados na primeira etapa do protocolo anterior. Na segunda etapa, se utiliza alguns medicamentos da segunda etapa, biológicos não anti-TNF, que constitui a segunda fase propriamente dita. E na terceira etapa, tem 2 fases. A terceira fase e a quarta fase, que possuem algumas drogas modificadoras do curso da doença, biológicas anti-TNF e outras na quarta fase, que são as não anti-TNF. Então a gente vai detalhar um pouco mais como é interpretado, como é utilizado na prática clínica o protocolo para tratamento da artrite reumatoide. Então vamos iniciar pelos DMARDs não biológicos. DMARD significa drogas modificadoras do curso da doença para artrite reumatoide. São não biológicos porque são sintéticos. Então nós temos aí o metotrexate, a leflunomida, a hidroxicloroquina, sulfasalazina, minoxiclina e o tofacitinib. Como é que eles funcionam? Como é que é o mecanismo de ação dele? Então o metotrexate inibe a secreção de citocinas e também a biossíntese de purinas, e pode estimular a liberação de adenosina. Todas essas ações podem ser responsáveis pelas suas propriedades anti-inflamatórias. Lembrando que a administração concomitante de ácido fólico pode reduzir alguns efeitos adversos do metotrexate, sem perda da eficácia. Deve-se proceder também ao monitoramento periódico dos exames para lesão hepática. Entretanto, recomenda-se a realização de biópsias hepáticas durante o tratamento apenas para os pacientes com elevação persistente das enzimas hepáticas. O metotrexate é sabidamente teratogênico e os pacientes devem usar métodos contraceptivos e interromper o fármaco se for planejada uma gravidez. O metotrexate está contraindicado para mulheres grávidas e durante a lactação, bem como para pacientes que estejam com doença hepática crônica, imunodeficiência, derrame pleural ou peritoneal, leucopenia, trombocitopenia, distúrbios hematológicos pré-existentes e com clearance de creatinina abaixo de 40 ml por minuto. Já a leflunomida, ela inibe a síntese de pirimidinas, o que reduz a proliferação dos linfócitos e promove a modulação da inflamação. A eficácia para artrite reumatoide assemelha-se muito àquela do metotrexate. Uma dose de ataque de 100 mg por dia durante 3 dias pode produzir uma resposta terapêutica no decorrer do primeiro mês. A dose de manutenção habitual da leflunomida é de 20 mg por dia e pode ser reduzida para 10 mg por dia nos casos em que ocorrer intolerância gastrointestinal, além de alopécia ou outros efeitos tóxicos relacionados à dose. A leflunomida, ela está contraindicada para pacientes com doenças hepáticas pré-existentes. Ela também é teratogênica e, portanto, ela deve ser evitada durante o período da gravidez. A hidroxicloroquina, ela é frequentemente usada na artrite reumatoide leve ou como adjuvante em associação com a terapia com os DMARDs. Ela não apresenta os efeitos tóxicos mielossupressores, nem os hepáticos, nem os renais que são observados com outros DMARDs, o
que simplifica o seu monitoramento. O início da sua ação pode demorar até 6 semanas, porém não se deve considerar a ocorrência de fracasso terapêutico antes que seja completado um período de 6 meses de terapia sem nenhuma resposta. São necessários também exames oftalmológicos periódicos para a detecção precoce de alguma toxicidade reversível na retina. Já a sulfasalazina, o seu uso costuma ser limitado em virtude dos seus efeitos adversos. Os efeitos antirreumáticos devem ser observados dentro de 2 meses e os sintomas gastrointestinais podem ser minimizados iniciando-se o tratamento com doses baixas, fracionando a dose ao longo do dia, bem como administrando o fármaco com o alimento. A minociclina, ela pode inibir as metaloproteinases que estão ativas na lesão da cartilagem articular. Podem constituir, portanto, uma alternativa para pacientes com doença leve e sem as características associadas a um mau prognóstico. E o tofacitinib, ele é inibidor da JAK, não biológico, indicado para pacientes com artrite reumatoide moderada a grave, que não respondem ao metotrexate ou que apresentam intolerância a este fármaco. A dose que foi aprovada pelo FDA é de 5 mg 2 vezes ao dia, como monoterapia ou em associação com outros DMARDs não biológicos. A bula do tofacitinib inclui advertências sobre infecções graves, linfomas e outras neoplasias malignas. As vacinas vivas não devem ser administrados durante o tratamento. Também são necessários dados de segurança em longo prazo e efeitos sobre a lesão articular radiográficas, antes que o lugar ocupado pelo tofacitinib na terapia seja definido. Os DMARDs biológicos, que são inibidores do TNF-alfa, são o etanercept, o infliximab e o adalimumab. Os DMARDs biológicos podem ser efetivos quando os DMARDs não biológicos são incapazes de produzir respostas adequadas. Todavia, o seu custo também deve ser considerado, já que ele é bem mais alto. Com exceção da anacina e do docilizumab, esses agentes não têm efeitos tóxicos, exigindo seu monitoramento laboratorial. Porém, estão associados a um pequeno aumento no risco de infecção, incluindo a tuberculose. Dessa forma, deve-se realizar o teste tuberculínico antes do tratamento para detectar a presença de tuberculose latente. Os agentes biológicos eles devem ser interrompidos, pelo menos temporariamente, em pacientes que desenvolveram infecções durante a terapia, até que a infecção seja curada. Vacinas vivas não devem ser administradas a pacientes em uso de agentes biológicos. Então, os inibidores do TNF-alfa são geralmente os primeiros DMARDs biológicos usados. O etanercept é uma proteína de fusão que consiste em 2 receptores de TNF ligados a um fragmento FC da imunoglobulina IgG humana. Ele liga-se ao TNF e o inativa, impedindo a sua interação com os receptores de TNF na superfície celular. A consequência disso é a inativação das células. Os ensaios clínicos que usaram o etanercept em pacientes que não responderam aos DMARDs demonstraram uma resposta que vai de 60% a 75% dos pacientes. O etanercept atrasa a progressão da doença erosiva mais do que o metotrexato. O infliximab é um anticorpo quimérico anti-TNF fusionado a uma região constante da IgG humana. Liga-se ao TNF e impede a sua interação com os receptores de TNF das células inflamatórias. Para impedir a produção de anticorpos contra essa proteína estranha, o metotrexato deve ser administrado por via oral, em doses utilizadas para o tratamento da artrite reumatoide, enquanto o paciente estiver usando infliximab. Nos ensaios clínicos conduzidos, a combinação de infliximab e metotrexato interrompeu a progressão da lesão articular e demonstrou ser superior à monoterapia com metotrexato. Pode ocorrer reação aguda, a infusão dentro de 1 a 2 horas após a sua administração, com febre, calafrios, prurido e exantema. Foi também relatada a ocorrência de autoanticorpos e uma síndrome semelhante ao lúpus. O adalimumab é um anticorpo IgG humano dirigido contra o TNF-alfa
que é menos antigênico do que o infliximab. As taxas de respostas assemelham-se àqueles de outros inibidores do TNF. O abatacept é um modulador de coestimulação aprovado para pacientes com doença moderada a grave que não conseguem ter uma resposta adequada a um ou mais DMARDs. O abatacept, por meio de sua ligação com os receptores CD80 ou CD86 nas células apresentadoras de antígeno, inibe a interação entre as células apresentadoras de antígeno e as células T, impedindo dessa forma a ativação das células T para promover o processo inflamatório. O rituximab é um anticorpo quimérico monoclonal que consiste em uma proteína humana com a região de ligação do antígeno derivada de um anticorpo murínico contra a proteína CD20, que está presente na superfície celular dos linfócitos B maduros. A ligação do rituximab às células B resulta em depleção quase completa das células B periféricas, com recuperação gradual no decorrer de vários meses. O rituximab ele se mostra muito útil em pacientes que não respondem ao metotrexato ou aos inibidores de TNF. Deve-se administrar metilprednisolona em uma dose de 100 mg 30 minutos antes do rituximab, a fim de reduzir a incidência e a gravidade das reações à infusão. O paracetamol e os antihistamínicos também podem beneficiar pacientes com história de reação. O metotrexato deve ser administrado concomitantemente nas doses habituais para artrite reumatoide, a fim de obter um resultado terapêutico ótimo. O tocilizumab ele é um anticorpo monoclonal humanizado que se liga aos receptores de interleucina 6, impedindo a interação dessa citocina com seus receptores. Seu uso ele foi aprovado para adultos com artrite reumatoide de atividade moderada a grave, os quais não responderam a um ou mais agentes biológicos anti-TNF. O tocilizumab é usado como monoterapia ou também em combinação com metotrexato ou outros DMARDs. E a anacina é um antagonista de receptores de interleucina 1. Ela pode ser usada isoladamente ou em combinação com qualquer um dos outros DMARDs, exceto os inibidores do TNF-alfa. Então, nesse slide, nós podemos observar o algoritmo de decisão terapêutica da artrite reumatoide. Podemos observar aqui que ele é dividido em 3 linhas. A primeira linha, monoterapia preferencialmente com metotrexato. A segunda linha, uma combinação de DMARDs sintéticos, preferencialmente também o metotrexato, só que associado com DMARDs biológicos. E a terceira linha, que pode manter o DMARD sintético, preferencialmente o metotrexato, e mudar os DMARDs biológicos, sejam eles anti-TNF ou não anti-TNF. Então, como é que funciona o algoritmo de decisão terapêutica da artrite reumatoide? O metotrexato ele deve ser a primeira escolha terapêutica, sempre. Em casos que haja intolerância ao metotrexato oral, pode-se tentar dividir a administração por via oral ou então empregar o metotrexato injetável. Na impossibilidade de uso do metotrexato, por ele estar muito tóxico, por ele ser muito tóxico para o paciente, deve-se utilizar preferencialmente a leflunomida ou a sulfasalazina, sendo a terapia isolada com hidroxicloroquina pouco efetiva. Então, jamais deve ser utilizado. O metotrexato está associado a alta taxa de toxicidade hepática e gastrointestinal, podendo levar à suspensão do tratamento em aproximadamente 30% dos casos. Para diminuir esse risco de toxicidade, o metotrexato ele deve ser utilizado juntamente com ácido fólico, numa dose de 5 mg por semana, 36 horas após o tratamento com metotrexato. A hidroxicloroquina ele deve ser usado em lugar da cloroquina, uma vez que possui melhor perfil de eficácia e segurança. Mas se por acaso a monoterapia falhar, ou seja, com metotrexato, com a leflunomida ou com a sulfasalazina. Então, se a persistência da atividade da doença após 3 meses de tratamento otimizado, se houver persistência da atividade da doença, e precisamos considerar isso após 3 meses, e também precisamos considerar que o tratamento está otimizado, ou seja, a dose é máxima tolerada e a adesão também adequada dos medicamentos usados na primeira linha, passamos a terapia a uma combinação dupla ou
tríplade de DMARDs não biológicos. As associações de medicamentos modificadores do curso da doença sintético mais comumente recomendadas são metotrexato ou leflunomida com hidroxicloroquina ou com sulfasalazina. O uso de medicamentos modificadores do curso da doença biológicos ou tofacitinib na primeira etapa do tratamento medicamentoso da artrite reumatoide não é recomendada nesse protocolo. Após o uso de pelo menos 2 esquemas terapêuticos, ou seja, a primeira linha, por no mínimo 3 meses cada, e havendo persistência da atividade da doença conforme o protocolo, utiliza-se um DMARD biológico ou tofacitinib. Os DMARDs biológicos eles devem ser usados em associação com metotrexato, exceto no caso de contraindicação. Nesse caso, pode ser considerado uma associação com os DMARDs leflunomida ou sulfasalazina. Os DMARDs biológicos que podem ser usados são os antifator de necrose tumoral, os anti-TNF, e também os não anti-TNF. O uso de rituximab ele deve ser reservado somente aos indivíduos com contraindicação absoluta a todos os DMARDs biológicos anti-TNF, e também ao abatacept e ao tocilizumab. Esses medicamentos possuem perfis de eficácia e segurança semelhantes, não havendo, em geral, predileção por uma alternativa frente às demais. Para os casos de pacientes já em tratamento com DMARDs biológicos e com resposta adequada, o uso do mesmo fármaco deve ser mantido, não sendo recomendada a sua troca por um outro DMARD biológico. Na terceira etapa, após 3 meses da segunda etapa terapêutica e havendo persistência da atividade da doença ou toxicidade inaceitável ao medicamento utilizado nessa etapa, pode-se prescrever DMARDs biológicos anti-TNF ou não, ou tofacitinib, desde que o medicamento selecionado não tenha sido usado anteriormente. Se possível, o medicamento selecionado ele deve ser associado a um DMARD não biológico, preferencialmente o metotrexato. Em resumo, para artrite reumatoide recente, ou seja, aquela que tem até 6 meses de evolução desde o seu diagnóstico, o tratamento inicial é feito com metotrexato, podendo chegar até a dose máxima tolerada e pode associar isso a um AINE ou um esteroide. Se após 3 meses não houver resultado satisfatório, se faz a combinação de 2 DMARDs não biológicos, metotrexato com a leflunomida ou metotrexato com DMARD biológico não TNF. Passado mais 3 meses e não observado nenhum resultado satisfatório, a associação é com metotrexato, com leflunomida e mais um DMARD biológico inibidor do TNF. Para artrite reumatoide já estabelecida, ou seja, após 6 meses de evolução, o tratamento inicial também é com metotrexato. Se a resposta após 3 meses não for satisfatória, a associação com metotrexato, com leflunomida ou com inibidor de TNF mais metotrexato. E se a resposta continuar não satisfatória, se associa um outro inibidor de TNF ou um anticorpo monoclonal não TNF. Pode ser o abatacept, rituximab, tocilizumab, dentre outros. Como é que avaliamos os desfechos terapêuticos? Então, avaliamos através de 3 pontos: a melhora dos sinais clínicos, a redução dos sintomas e também através da avaliação de radiografias periódicas. Os sinais clínicos da melhora eles consistem em redução do edema articular, da diminuição do calor nas articulações que foram acometidas e da diminuição da hipersensibilidade à palpação da articulação. Já a melhora dos sintomas inclui redução da dor articular e da rigidez matinal, início mais tardio da fadiga vespertina e melhora na capacidade de realizar as atividades diárias. As radiografias periódicas das articulações, elas podem ser úteis na avaliação da evolução da doença e os pacientes eles devem ser indagados frequentemente sobre a presença de sintomas que possam estar relacionados aos efeitos adversos dos fármacos. Então, as referências utilizadas nessa videoaula foi o Manual de Farmacoterapia, além da portaria número 16 de 2019, que aprova o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas da artrite reumatoide, e também as diretrizes aprovadas em 2017 pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, no Instagram eu sou o @prof.sergioaraújo, no LinkedIn eu sou o @prof-sergio-araújo e no Twitter eu sou o @prof.sergioaraú2.
Me acompanhe, tirem dúvidas e até a próxima.